refinado o filtro da tua dopamina. Mas Ou é seja, um você mundo. também vai seguir aquilo que também te agrada. Claro. Então vai subir no seu feed estrategicamente, quase que diabolicamente, tudo aquilo que vai te despertar uma carga. Inteligência artificial. Né? Mas tudo, o alimento é feito para você ter um máximo de gosto. Você sabe, por exemplo, que hoje o trigo, uma vez eu falei para Deus, poxa Deus, o senhor disse que Jesus é o pão da vida. E por que o pão faz tão mal? É porque não é Eu mais fui estudar o mesmo isso. E por quê? trigo da Durante a época da Segunda Guerra, os Estados Unidos, para poder alimentar o povo com menos dinheiro, desenvolveu a Alterou molécula... geneticamente. Alterou geneticamente a molécula do trigo. Ou seja, E hoje, essa molécula é altamente inflamatória. se você comer um pão, você não está comendo um pão, você está comendo 200 unidades do glúten Que foi de super... 200 pães. Que foi, aumentou o glúten, Entendeu? por quê? Para que a Gerasse produção mais ficasse proteína, mais resistente às pragas, Ah, tá. pudesse ter uma produção muito maior. Tipo, eles não entendeu? conseguiam plantar o trigo muito agarrado. Eles tinham que dar uma distância. Não, aí e era eles mais conseguiram- mirradinho É. mesmo. Era mais mirradinho. Eles conseguiram criar uma semente que eles conseguem, num local que eles colheriam 100 sacos, A colher gente 1000. teve um programa Entendeu? especial sobre agro aqui. O pessoal falou muito dessa parte de pesquisa genética, de você conseguir ter uma colheita maior, Eles menos só peso. pensam não na sei- questão financeira. Em outras Então, palavras, eles a comida está simplesmente envenenada. tá E a gente Hoje, está você, vivendo o o fim dos glúten tempos, é a né? coisa mais inflamatória que existe no mundo. É por isso que tanta Todo gente... mundo deveria abandonar o glúten. Ou porque ele é forçar inflamatório. a indústria, ao abandonar, forçarmos a indústria a voltar, a abandonar essa alteração genética, Sim. né? Porque eu fui comer no interior da Inglaterra um pão, onde eles são produtores do trigo deles, eu não tive Diferente. nenhuma reação, é fantástico. O sabor é maravilhoso, é totalmente diferente. A questão maior é que a gente precisa saber disso, que isso é quase falar de uma religião para as pessoas. Claro, Quando claro. você vai falar do fator inflamatório, a maioria das pessoas quase te bate. Porque A gente já fez você tá vários querendo programas tirar minha sobre alegria, isso. você tá querendo tirar meu prazer. Como que você toca nisso? O que me resta de alegria no dia é minha pizza, meu pãozinho. Então, é emocional mexer nesses assuntos. As pessoas ficam feridas e ofendidas quando você toca nesse assunto. Ficam até o momento que elas começam a sentir dor, como eu tenho. Entendi. Dores que, sim, quando eu tiro Mas tem a ver com glúten? Impressionante. só o glúten, É mesmo? eu tiro o glúten, em 2 dias eu paro a dor. Dor nas juntas, dor em tudo. Caramba. Inflamação É que você é nas jovem. juntas. Até 50 anos eu não tinha Depois- nada. é Depois dos mesmo? 50 começa a piorar. Se a gente olhar aqui, o triticum aestivum, que é o trigo moderno criado com 42 cromossomos, isso para a nossa mucosa intestinal, para o nosso sistema digestório, isso fica impossível de ser digerido. E como toda proteína mal digerida, ela terá suas consequências, como a gluteomorfina, que é uma neurotoxina, e além das alterações de permeabilidade. Mas, para a gente entender realmente como isso funcionou, a execução, a modificação do trigo foi feita para aumentar a produção do trigo, na base do glúten, e ele é utilizado como a base para a industrialização de produtos alimentícios. Então, esses produtos alimentícios, gente, ele não tem nada a ver com os alimentos. Isso não é alimento, mas ele é extremamente gostoso e é barato, de certa forma acessível a todo mundo. Por isso que hoje em dia nós temos muitas patologias não ditas doenças crônicas não inflamatórias, como a obesidade, como a resistência insulínica, a diabetes. Exatamente, as pessoas estão consumindo muito esses alimentos gostosos e ditos mais baratos em detrimento dos alimentos de fato. E um estudo, uma referência do CDC dos Estados Unidos, ele diz que os casos de autismo, até a década de 1960, existia um autista nascendo para cada 10.000 nascimentos. Depois, na década de 80, 1 para 2.000 nascimentos. Em 2018, que foi o último estudo, 1 para 34 nascidos. E a perspectiva, a projeção é que em 2030 seja 1 para 4 nascimentos. Quer dizer, ter uma criança autista na família é, sem dúvida nenhuma, um desafio para qualquer família. E é algo que, se modificar
esse cérebro, e dependendo do tempo que se vá tentar uma modificação da estrutura alimentar de toda essa família, esse problema vai existir para o resto da vida e vai modificar tanto a vida de uma criança como a vida familiar. E é por isso que quando a gente fala no trigo, nesse aumento de 30 para 60 quilos por ano por cada indivíduo, nós precisamos voltar para a cozinha, nós precisamos voltar a fazer, ter o prazer em fazer uma refeição e modificação de todas essas farinhas. Quando a gente entende o porquê mudar, a gente muda.